Certa vez, Albert Einstein disse que viver sem música seria algo inconcebível, até mesmo para um gênio da física como ele. Pois a nossa convidada no Jazz Masters Talks de hoje não só concorda com Einstein, como levou seu amor pela música para um patamar dos mais elevados. Desde pequena, ela convive com melodias e harmonias de forma muito íntima, com direito ao profundo estudo de instrumentos como violino e piano. Foi a partir dessas raízes que a pesquisa musical a conquistou e inspirou-a a escrever diversos livros sobre o tema. O amor pela arte foi tão grande que a história não parou por aí. Depois de escrever a biografia de Roberto Menescal, veio a chance de compor música com esse mito da bossa nova, um feito para poucos. E agora o nome da vez é Sidney Magal, um ícone da música popular que ganhou biografia e agora se prepara para virar um espetáculo teatral. É um prazer incondicional falar com Bruna Ramos da Fonte no Jazz Masters Talks. Que alegria, que prazer estar aqui. E essa introdução maravilhosa me emocionou com direito a Einstein. Claro, no mínimo, né? Tem que ser, né? Bruna, muito obrigado pela sua presença. Trouxemos aqui o Leonardo Assaf, o nosso músico residente, para poder te acompanhar também, porque música é o nosso foco, né? É o nosso coração. Aliás, falar em coração, você pequenininha, você é uma menina ainda, né? Como é que pode? A gente estava conversando antes aqui e, gente, olha, é uma história incrível, porque você começou pequenininha, com 8 anos. Como é que foi isso? Como é que você entrou para a música? Como é que a música entrou na sua vida? Conta pra gente. Olha, tanto a literatura quanto a música, elas vieram para mim muito cedo, né? Então eu tive a sorte de crescer numa casa muito musical, onde tinha músicas, discos e livros o tempo inteiro. Minha mãe é tradutora, né? Então você imagina que livro tinha para dar e vender. Disco também, porque sempre foi uma coisa que a gente gostou muito em casa, vem da família, tem ali em casa ainda os 78 rotações do meu bisavô, né? Então a gente sempre cresceu nesse ambiente. Eu tenho um irmão que também tocou em orquestra, que também estudou música. Pois é, então eu cresci no meio disso tudo e gostando de tudo, de Wagner, a Sidney Magal, a Ray Conniff, né? Peraí, me conta isso. Você estava contando uma história nos bastidores que eu achei muito interessante, né? O que você falou para... O que você vai ser quando crescer, Bruna? Pois é, eu queria ser escritora desde criança, mas aqui no Brasil, né, uma criança fala que é ser escritora é motivo para todo mundo entrar em desespero, né? Não, pelo amor de Deus, como assim, né? Porque não, no Brasil não vai dar certo uma carreira. E perguntavam para mim, a Bruninha quer ser o quê quando crescer? Eu vou ser escritora e tal. E se não der certo a carreira de escritora, que no Brasil é tão difícil? Eu vou ser dançarina do Sidney Magal. Pronto, vai resolver. Mas como deu muito certo a carreira, eu me tornei a biógrafa do Sidney Magal, ainda bem. Né? Mas como é que você chegou a isso tudo? Você passou por conservatório? Como é que foi? Pois é, eu comecei a estudar ABC, música, né? Eu sou do ABC, então eu comecei estudando música, eu comecei na verdade com técnica vocal, né? Foi a minha primeira experiência com a música, foi cantando, né? Depois eu fui para o violino, fui para o piano, fiz aquele curso de 7 anos tradicional, né, do piano no conservatório, que é uma carga horária super pesada, né? Você passa dias da semana no conservatório ali estudando. O Léo sabe muito bem o que é isso, porque ele também passou por uma formação dessas, e é uma formação muito densa, e você tem que estudar a história da música, tudo, né? Teoria musical, tudo que envolve aí a música você acaba estudando. E foi no conservatório que eu comecei a me apaixonar pela história da música. E foi lá também que eu comecei a perceber que essa formação tradicional estava começando a morrer e que a estética, como a gente conhecia, né, do estudo de música, estava com os dias contados. E realmente, porque os maiores conservatórios aí que a gente tinha, muitos deles não sobreviveram, né? O conservatório onde eu estudei mesmo, um conservatório que não sobreviveu por conta dessa mudança mesmo. Hoje as pessoas querem tudo muito rápido, como assim eu vou ficar 7 anos tocando piano? Né? E foi lá que eu comecei... Hoje em dia querem músicas de 1 minuto, né? Exatamente. Acabou, né? Então foi lá que eu comecei a perceber que precisava ter uma literatura musical que fosse uma literatura muito rica, mas que fosse mais acessível, porque a literatura musical normalmente, né, as mais antigas, os livros mais antigos, eles são muito pesados, muito densos, muito grandes, não é para o leitor que a gente tem no Brasil. Difícil, uma leitura muito difícil para quem conhece música. E foi no ambiente de conservatório que eu comecei a pensar, olha, seria legal ter uma literatura feita para quem não conhece música, porque eu conheço, então eu vou conseguir ler um livro que fala em termos técnicos da música, por exemplo, e vou entender perfeitamente, mas e quem não conhece? Essa pessoa tem o direito de ler também, e pensando no leitor da gente, do leitor brasileiro, né, que não tem
não tem essa rotina de leitura, lê quantos livros por ano, Sim, né? sim. Praticamente nada. Então eu comecei a escrever sobre música, meu primeiro livro sobre música foi justamente sobre Mozart, né? E a Eu ia te partir perguntar isso, como é que foi isso? Foi. Um hacking para a música. veio de uma pesquisa do conservatório, Que é lindo, pesquisando né? Maravilhoso música. isso, né? Foi isso mesmo, porque pesquisando ali para o conservatório, a gente tinha uma carga anual ali de história da música e todo ano você tinha que apresentar para poder passar para o ano seguinte um trabalho no campo da história da música, né? E teve um ano que eu fiz um trabalho sobre Mozart e esse trabalho se desenrolou de uma maneira tão legal que ele acabou se tornando um livro, uma pesquisa muito grande, se tornou um convite do cônsul da Áustria para que eu continuasse esse trabalho e fizesse ele de uma forma mais ampla e passei aí 2 anos me dedicando a fazer essa pesquisa que chamou a atenção de muitas pessoas na época. O Sérgio Casoy, crítico de ópera, escreveu o prefácio, enfim, muitas pessoas interessantes, Altamiro Carrilho, Arthur da Távola, pessoas envolvidas, né, diretamente com a música, começaram a despertar essa atenção, né, para o meu trabalho, e aí eu fui tendo um convite atrás do outro para escrever sobre música e tudo mais. Até que em 2008 eu conheci Roberto Menescal. Não posso dizer, na verdade, que conheci, porque não foi meu primeiro contato com ele, a música dele já era presente na minha vida, e uma coisa engraçada é que quando criança, minha mãe me levou para ver um show do Menescal, e eu tenho um autógrafo do Menescal para mim, eu tinha 6, 7 anos de idade. Olha só. Super bonitinho, ali ele escreveu umas palavras muito carinhosas para mim, eu era muito pequena. E aí, naquela primeira conversa... Um dia você vai fazer minha biografia, né? Escreveu isso pois basicamente, PS. algo assim, você guardou aquilo na sua cabeça, você falou, será? No futuro a gente se encontra, né? E realmente aconteceu isso. Em 2008 eu entrei em contato com ele novamente, né, para fazer uma matéria sobre os 50 anos de Bossa Nova, da Bossa Nova, e foi quando veio essa ideia, por que esse cara não tem um livro ainda sobre ele? Não, mas a gente vai dar um tempo nisso que você estava falando, porque é o seguinte, eu tenho que ler isso aqui. O ano de 2007, essa mulher arrebentou. Olha quem imaginava eu aqui, entrevistando todo esse pessoal aqui. Vamos lá, eu tenho aqui, Miele, Ivan Lins, Zizi Posse, Marcos Valle, Sidney Magal, Roberto Menescal, sem contar outros aqui. Um gênio, né? Ney Matogrosso é sensacional, né? Marco Rica, Cacá Diegues. Vamos lá, tem Paulo Coelho, que aliás está no seu livro também. 2 livros meus. J.R. Duran, grande fotógrafo, Sérgio Reis, Jaime Monjardim, enfim. Aqui vai Carlinhos Lira. Que delícia, né? Entrevistar tanta gente assim. Como é que entrou agora? Foi crucial para você, uma guinada na sua carreira, efetivamente, né? Com certeza. E assim, uma pessoa vai puxando a outra, você está fazendo um projeto como esse aqui da Bossa Nova, como o Barquinho que eu fiz com o Menescal em 2010, também vai surgindo isso, né? Uma pessoa vai puxando a outra, olha, conversa com fulano que ele vai te contar melhor isso, conversa com não sei quem. Então, também é gostoso, porque um livro desses você consegue reunir tanta gente legal. Eu falo que eu estou sempre muito bem acompanhada nos meus projetos, dá licença, né? Porque eu sempre trago muita... Eu gosto disso. Sabe o que é, Paulo? Eu fico pensando, você lê um livro biográfico, você tem ali o biografado ou o seu biógrafo falando sobre aquele assunto. Mas será que foi assim mesmo? Será que essa história com o Sérgio Reis, ela foi assim mesmo? Será que essa história com o Cacá Diegues foi assim mesmo? Vamos chamar ele para contar? Sim. Vamos ligar para ele, vamos ver qual é? Eu faço muito isso nos meus projetos. Então, o próprio Sidney Magal eu conheci no meio disso tudo, porque eu estava pesquisando para fazer esse livro da Bossa Nova. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande você falar da carreira de outra pessoa. E às vezes você está entrevistando alguém, como no caso do Menescal, que ele tem ali o olhar dele como produtor, já passou muito tempo, algum detalhe pode ter faltado. Eu não quero que falte, eu quero complementar isso. Se o cara está vivo, se o cara está aqui com a gente, por que eu não vou ligar para ele e bater um papo? Né? Então, é a hora, né? É a hora, não, e é um momento de você também deixar a pessoa participar disso e se torna muito, muito legal, muito bonito, um processo muito bacana. E aí foi até durante esse trabalho aqui, fazendo essa tal de Bossa Nova, que um dia eu falei, bom, vou ligar para o Sidney Magal, claro, entre outros tantos que eu liguei, para verificar uma história aqui que o Menescal contou que tem a ver com ele, né, da contratação dele na Polydor. E eu liguei para o Magal, que fala pouco, e eu também. Então, é claro que uma conversa de 20 minutos durou ali 2 horas. Claro, e foi nessa... Para mais, né? Para mais, né? E foi a primeira de muitas, porque depois disso, aí ficou no ar essa ideia da gente fazer uma biografia e ficamos conversando bastante nos anos seguintes, né? E em 2017 nós lançamos essa biografia, que também é maravilhosa, onde eu estou muito bem acompanhada, prefácio do Rony Von, textos do Ney Matogrosso,
do Sérgio Reis, Jaime Monjardim, só gente muito legal que eu trouxe para esse livro também. Sensacional, nossa. Ele é fantástico. O figura... primeiro programa onde eu dei entrevista, maravilhoso. Ainda fui convidado a jantar lá também, vamos lá, né? Muito interessante. Eu fiquei vendo o Menescal jantar, claro, né? Com vontade daquela comida, ainda bem que o Menescal guardou ali um pratinho para mim. Aliás, você tá... O primeiro, você falou que o barquinho vai, né? O primeiro, depois saiu... O primeiro foi um Requiem para Mozart. Não, o Requiem, mas com a bossa, depois com da Bossa Nova foi o Barquinho Vai, Roberto Menescal e Suas Histórias, que saiu em 2010 pela Irmãos Vitali, com o prefácio do Paulo Coelho também, né? Paulo Coelho, muito amigo do Menescal, uma pessoa muito querida, né? Que veio conhecer o meu trabalho. Um dia abro o meu e-mail, tinha uma mensagem de um tal Paulo Coelho, com o assunto Roberto Menescal, e eu, meu Deus, quem é esse Paulo Coelho? E era nosso Paulo Coelho, dizendo para mim, Bruna, soube pelo Menescal que você está escrevendo um livro sobre ele. Menescal é meu melhor amigo. Se você está fazendo esse livro, eu quero ler, eu quero saber mais. Se você conseguir ver essa mensagem nas próximas 2 horas, me liga em tal telefone que eu estou na minha casa agora. E aí eu liguei para ele, né? E aí foi nossa primeira conversa também, muito gostosa, ele querendo saber do meu trabalho, por que eu estava escrevendo sobre o Menescal, e depois me deu de presente esse prefácio lindo, né, para o Barquinho Vai, e quando fiz essa tal de Bossa Nova também nos deu mais um presente, né, um outro Agora, prefácio. Conta, essa tal de Bossa Nova, você fez em 2012, quer dizer, faz um bom tempo, né? O que você incorporou agora nessa nova edição dessa tal de Bossa Nova? O que entrou? Você, claro, 10 anos, né? Você fala, vamos reler. O que aconteceu? O que você colocou a mais? Ai, Paulo, muito curioso que as pessoas me perguntam, mas você mudou alguma coisa nesse livro, dos seus textos e tal? Eu falo, não, eu deixei exatamente os textos do jeito que eles estavam, mas eu quis complementar, eu quis colocar mais textos, até porque naquele momento em que eu escrevi em 2012, eu tive muito pouco tempo para escrever esse livro, porque nós fechamos o contrato ali, eu fechei com a Rocco no começo de 2012 para a gente lançar em novembro. Então foram assim 7, 8 meses para escrever e para produzir. Né? O tempo de produção de um livro, você conta não só a diagramação, projeto gráfico e tudo mais, a parte editorial, a parte de distribuição, né, até chegar ali no lançamento é muito pouco tempo. Então, eu tive que fazer uma coisa um pouco mais enxuta para que realmente desse tempo, né, de fazer tudo o que eu precisava. Então, eu fiquei com aquela vontade, assim, pô, tem histórias que eu queria tanto que tivessem entrado e acabaram não entrando por falta de tempo. E ao longo desses 10 anos também, né, dei palestra com o Menescal, participei de eventos com ele e fui fazendo as gravações disso, fui reunindo material, porque eu falei, lá na frente, quando chegar o momento, eu vou usar isso aqui, porque eu não desperdiço nada, né, eu vou guardando todo o material que entra aí no caminho. E aí quando veio esse convite no início do ano da Rocco, né, eu falei, agora é a hora, agora eu vou ser feliz e vou acrescentar aí tudo que eu quero. Então tem histórias bonitas que o Menescal acabou contando, lembrando em papos que a gente teve, como uma história muito bonita com Dorival Caymmi, que entrou nesse livro que não tinha, mas também tem uma contextualização, porque eu incluí aqui uma sessão, né, chamada Bate-Papo, para o leitor saber que isso aqui são comentários atualizados, né, da perspectiva do ano de 2022 sobre esses temas, sobre esse capítulo. Então, assim, Menescal, o que você acha da questão das plataformas de streaming? O que você acha? É uma atualização realmente fantástica, né? Sim, Menescal, contextualizar. Legal. Né? Então, assim, o que você acha dos sertanejos? Falam tanto dos sertanejos universitários. O que você acha desses caras? Pô, eu acho que a gente tem muito a aprender com eles, ele me disse. Pô, daqui 5 anos, então, a gente está esperando a bossa no metaverso, né? Daqui a pouquinho você vai falar sobre o metaverso, porque é o que acontece, vamos colocar o Menescal no metaverso, mas, né? Paulo, Vamos então... entrevistá-lo lá, né? Mas voltando aqui, né, eu quero parar um pouquinho, porque tá demais esse papo aqui. Em 2007, né, a gente estava batendo papo aqui, foi crucial. Você entrevistou um monte, eu chamo de seleção brasileira, praticamente. Você estava lá, vamos entrevistar meio mundo aqui. Você entrevistou Miele, que eu acho sensacional, Ivan Lins, Zizi Posse, Marcos Valle, Sidney Magal, Menescal, ainda outros aqui, Ney Mato Grosso, Cacá Diegues, Paulo Coelho, que inclusive também prefaciou 2 livros meus. Exato, J.R. Duran, Sérgio Reis, Jaime Monjardim, Oswaldo Montenegro, Leila Vieira, Carlinhos Lira. Acho que tem mais nomes aqui que não estão aqui, né? Que impressionante. Me conta um pouquinho dessa jornada, né? E essa base de entrevistas para os seus projetos especiais. Me conta um pouquinho disso. Paulo, uma pessoa vai chamando a outra, né? E eu, como pesquisadora, também vou sentindo essa necessidade, porque eu estou escrevendo um livro aqui sobre Menescal
E é a visão dele, né? A história dele, a perspectiva dele que ele está aqui contando para mim. Mas eu também quero ouvir dessas pessoas todas, né? Com quem ele trabalhou, eu quero saber o lado delas também, eu quero entender um pouco mais a fundo, eu quero ouvir um detalhe que talvez ele não se recorde, né? Ou entender a perspectiva dessa pessoa mesmo, porque eu escrevi sobre a dele, então por que não convidar essas pessoas para participarem do projeto, né? Então eu gosto muito de ouvir, eu gosto de entender a história de uma forma global, sabe? Não é só a perspectiva de um cara, eu quero ouvir os outros também, o que os outros têm a dizer. Então eu entrevistei muitas pessoas incríveis, né? Eu tive o privilégio de até muitas pessoas que eu entrevistei já não estão mais aqui, né? E eu tenho também, além das entrevistas que foram utilizadas, eu tenho as entrevistas, aquelas que estão guardadas, né? Porque o que já teve de artista que falou assim para mim, então, a partir daqui, tudo que eu falar, você espera eu morrer, tá? Você espera eu morrer para publicar, mas pode. Né? Já está autorizada. Porque né? aí tem um aspecto que eu acho que eu não comentei com você. Em algum momento na minha carreira como biógrafa, eu senti a necessidade de entender um pouco mais como funciona mesmo o funcionamento da mente da gente. Eu fui fazer uma especialização em psicanálise clínica. Então eu fiquei 2 anos fazendo psicanálise clínica para justamente entender, adoro a vertente lacaniana, né? Gosto muito de Lacan, para entender um pouquinho mais, para conseguir conversar melhor com as pessoas, para entender o subtexto, as camadas, sabe? Então eu não quero entender, eu não quero saber dos dados exatamente das vendas apenas, eu quero entender o que isso mudou na sua vida, eu quero entender o que você estava sentindo naquele momento, eu quero saber como que isso refletiu no meio das pessoas com quem você convivia, como isso modificou as suas relações, isso foi bom, isso não foi bom, você tomou decisões acertadas ou não tomou, né? Então é uma revisão de vida mesmo. Na verdade, o que você está me falando é quase que uma terapia, né? Eu pego o meu livro aqui, você vai fazer minha biografia, eu vou ler e falar, eu sou esse aqui mesmo, né? Eu me enxergo ali, né? Mas você sabe que na época do livro do Magal, né, ele chegou a dizer isso em muitas entrevistas que nós demos, né? Que foi quase um processo terapêutico, porque foi olhar para trás e entender o impacto daquelas situações na vida dele. Não é só revisitar as glórias, é a gente também entender as coisas que não foram tão positivas, os nossos erros, nossos acertos, né? Então teve isso, e até depois quando a gente lançou, vários veículos disseram, é quase um livro de autoajuda com Sidney Magal, porque eu quis trazer muito esse aspecto dele, que o Magal tem isso, né, de ser meio conselheiro, olha, isso aqui deu certo pra mim, então vou compartilhar essa história com você, e ele é uma pessoa que ele fala nos erros e nos acertos dele com a mesma facilidade, né? E eu acho isso muito bonito, acho que é uma coisa difícil da gente ver, por exemplo, né? O Magal tem isso. Então ele vai dizer para você, não, eu fui lá, eu toquei no Maracanãzinho, foi maravilhoso, mas então, na minha vida pessoal eu estava vivendo tal coisa. Ele é muito corajoso e ele abriu coisas para mim na hora da gente fazer a biografia que nem a família sabia. Coisas muito íntimas, eu me lembro assim de conversas nossas, a gente começar a chorar, a gente se emocionar junto ali, porque ele estava abrindo uma caixinha ali da vida dele que fazia muitos anos que isso não acontecia. Tanto que eu fui convidada depois para dar um curso de formação para biógrafos, que até hoje eu repito ele ocasionalmente, que se chama Biografando, a Delicada Arte de Escrever Biografias, que é esse viés de você ter um respeito pela história da pessoa e você saber conduzir, deixar ela muito à vontade, ela muito tranquila, muito confiante, de que ela é capaz de passar por aquele processo também. Porque você biografar uma pessoa que já morreu, eu escrevi sobre Mozart. Mozart já morreu, não tem filho, não tem família, não tem ninguém aqui para vir reivindicar nada. Quando você está escrevendo sobre um cara que está aqui, que está até hoje, ele também precisa estar bem com essa história. É uma oportunidade para ele revisitar e, de certa forma, mesmo fazer um balanço de vida. É uma coisa muito gostosa, um processo que pode ser muito bonito. E aí, voltando um pouquinho aqui no Barquinho Vai, né? Voltando um pouquinho nessa fantástica, nessa tal de Bossa Nova que saiu em 2012. Um saiu em 2010, outro saiu em 2012, né? Exatamente. E agora você está relançando. E aí você vem com quantas páginas a mais? Nossa, deu 70, 80 páginas a mais. Tem Mas muita obviamente, coisa nova. muita coisa nova, né? Muita coisa nova, muita história bonita. Até, assim, 10 anos de história. O Menescal, nesses anos todos, a gente fez muita coisa junto, a gente deu palestra, a gente participou de eventos e eu fui gravando tudo isso realmente na expectativa de em algum momento futuro poder utilizar. E o momento chegou, né? Então eu incluí, por exemplo, uma história muito bonita sobre a primeira visita dele à casa do Dorival Caymmi, que foi uma coisa que ele lembrou
sabe aquela coisa repentina, assim, Dorival entrou no assunto e veio essa história bonita, e aí eu incluí, mas também situando, né, nos dias atuais, então da nossa perspectiva do ano de 2022, então trazendo conteúdos do tipo, o que Menescal está pensando hoje sobre as plataformas digitais, o que ele está pensando sobre sertanejo universitário, essas coisas todas, né, que fazem parte da nossa realidade de 2022. Então, atualizei esse livro, uma edição lindíssima, porque a diagramação dele é exatamente o que eu sonhava, porque inicialmente eu queria que esse livro tivesse uma carinha de jornal, né, de matéria de revista, de matéria de jornal, e o pessoal da Rocco foi maravilhoso, porque eles fizeram um projeto gráfico de primeira, lindíssimo, e está chegando às livrarias agora, né, esse livro, essa nova edição. A gente brincou agora há pouco, né, daqui a nem 10 anos, daqui 1 ano, 2, você vai estar com toda essa bossa nova, Menescal, tudo no metaverso. Porque não é possível, né, tá tudo acontecendo para lá. Agora, é importante quem está assistindo a gente agora entender que essa mulher é tudo isso, mas essa voz não pode sair daqui sem cantar alguma coisa. Ela canta também, então isso aqui é para acabar o negócio. Ela canta também. O Léo Assaf está aqui com a gente. O que você trouxe para a gente aqui? Olha, eu trouxe para cantar para você aqui hoje uma música do Menescal que eu gosto muito, que ela se chama Errinho à Toa, uma parceria com o Ronaldo Boscoli. Ronaldo Boscoli. Eu acho que essa música é a cara do Boscoli, né? Daquele cara que erra, que pisa meio fora aqui e ali. Mas deixa pra lá, né? É um errinho à toa, né? Então a gente reduz a importância daquilo. Mas eu acho que para mim, como biógrafa, eu vejo muito o Ronaldo Boscoli nessa música. Acho que traduz muito bem quem ele é. Então eu acho que é uma música interessante, por isso que eu escolhi ela. E lindíssima, né? A melodia, a música que o Menescal escreveu em cima dessa letra. Pensar, não faça, me abraça, que tudo vai passar. O amor não custa tanto amar, é só deixar querer, é se entregar. Aconteceu sim, mas me perdoa, eu tropecei, errinho à toa, e para nos seus braços, morrer de abraços, erro de novo, pra ter certeza de que sou teu. Muito bem, que voz, hein? Que maravilha. Você, Obrigada. além de cantar, compor, né? Que você também já compôs com o Menescal. Quantas músicas já compôs? Não, eu já compus com bastante gente. Não só com o Menescal? Não, na verdade eu tenho um parceiro do Sul, que é o Kili Freitas, a gente agora está trabalhando no nosso primeiro álbum juntos, né? Certo. São 15 poemas meus que ele musicou. Enfim, tem outros parceiros aí, pessoas incríveis, né? O tempo inteiro fazendo muita música. E você sabe que essa coisa de cantar, né? Como eu te falei, eu comecei na música cantando. Eu, criança, queria, além de dançarina, possível dançarina do Cisne Magal, eu queria ser cantora. Foi a primeira coisa, assim, que aconteceu na vida. E aí, mas muito envergonhadinha, né? Aquela criança tímida, né? Muito tímida e tal. E aí eu comecei a ficar com vergonha, porque a criança começa a fazer aula de canto, aí a família fica, Bruninha tá fazendo canto, canta pra visita. Né? Aí começa... Canta daquele jeito, a visita, né? canta. E aí começa aquele negócio, não, mas você tá se mexendo demais, você tá se mexendo de menos, você tá isso, você tá aquilo. E começa a dar uma atrapalhada na cabeça da criança, né? Muito diretor, né? Muito diretor, e você não tem aquele espaço, né, pra você se descobrir. E aí eu, não sei, em algum momento falei, não, vou pro piano, pelo menos eu não tenho que abrir a boca, o som é o som do instrumento e tá tudo certo. E quando chegou agora a pandemia, eu voltei a cantar. Peguei uma pessoa que é preparadora da Globo, maravilhosa, e esse negócio de estar em casa, de não ter tempo, né, de ter muito tempo, aliás, que é uma coisa que normalmente a gente não tem. Olha só que bom, então vamos voltar a cantar nessa pandemia. Então, além de cantar, você já fez rádio, gosta de fotografia, cinema, quer dizer, as suas 2 horas que você dorme, você dá aquela descansada durante o dia, obviamente, né? Agora me fala como é que foi chegar, o nosso assunto, né, que chegamos aqui a Magal também, né? Magal. Como é que foi
fazer a biografia, como é que foi? E agora, né, colocando, talvez até um sonho, né? Todo mundo tem a sua biografia, imagina também ter aquela peça, ter aquele filme sobre ele. Como é que foi esse processo? Olha, em primeiro lugar, isso que você disse é muito real, né? O Magal fala que ele ganhou discos de ouro, coisas maravilhosas, mas que a biografia, ela é uma emoção muito diferente, muito nova, porque ela reúne tudo isso. Aí você sente o peso da tua obra, né? E realmente a biografia de peso, que é um livro de quase 400 páginas, né? Então é um livro bem grande, muita coisa aconteceu na vida do Magal. E foi um processo muito gostoso. O Magal, ele me surpreende muito pela verdade, né? As pessoas sempre me perguntam, ele é aquilo que ele parece? Eu falo, gente, ele é aquilo e muito mais. Mas assim, de uma forma positiva, porque é um cara que ele não tem vergonha de falar sobre erros e acertos, é um cara que fala com uma honestidade muito grande. E eu me lembro que teve uma vez que a gente se encontrou, num desses nossos encontros, né, para a escrita da biografia, eu sempre aproveitava quando ele estava aqui por São Paulo, que ele vinha muito para cá, para a gente se encontrar e a gente gravar, né, algumas entrevistas, algumas coisas. E eu me lembro que a gente estava uma tarde ali no Maxud Plaza, no barzinho ali do Maxud, tomando um café, conversando, e aí ele falou para mim, Bruna, tudo isso que eu estou contando para você agora, eu queria muito um dia ver nos palcos de um teatro, mas eu acho que eu não vou ver isso acontecer na minha vida. Eu acho que minha vida nunca vai ser um musical, uma peça de teatro, mas é o meu sonho. E eu coloquei isso no livro, isso está no livro, ele falando, porque eu falei, vai que alguém do teatro lê, né, gente? Vai lá, né? E realmente, a gente lançou a biografia por várias coisas, tinha um produtor já, que é o nosso querido produtor aí, o Paulo, que já estava há muitos anos querendo fazer um projeto sobre Magal, e aí quando ele viu o livro, ele achou que era aquilo e fez um contato com a gente. Começamos a trabalhar juntos em 2017 e essa biografia, esse musical foi se construindo em cima da biografia ao longo desse tempo, claro, com atraso por conta da pandemia, mas está sendo um processo lindo. E eu, como autora, tive esse privilégio de ser convidada para fazer adaptação, que não é comum, porque normalmente os direitos são adquiridos e você vai ver o resultado ali depois que alguém já fez o trabalho, você só vai ler, né, vai dar uma olhadinha, mas eu fiz isso e foi o meu primeiro texto para o teatro. Que maravilha então, isso. Paulo, eu acho que a gente não pode ter medo na vida, você tem que fazer de tudo. Claro. Eu sempre converso muito, Paulinho Mosca prefaciou um livro meu que está inédito, é um livro sobre Cuba que vai sair logo mais, e eu me identifico muito com o Paulinho, por isso que a gente também tem aí uma colaboração, uma parceria de 12, 13 anos, porque é uma pessoa que também não vê limites. Porque é um cara que atua tão bem quanto canta, quanto compõe, quanto fotografa e tal, e eu me identifico muito com esse tipo de pessoa, porque eu não acho que exista fronteira. Né, o Jô Soares, que faleceu recentemente, essa perda absurda que a gente teve, que era um grande diretor e escrevia e traduzia, e ele era fantástico, muito completo. Você tem que testar seus limites, né? E você tem que transitar, porque assim, se você tem uma voz, essa voz ela pode existir, não interessa qual é a plataforma, ela pode existir você com uma câmera na mão, ela pode existir você cantando, você com um instrumento, você digitando, sabe? É o que está por trás, é você, é o conceito. E a voz tem uma força tão grande, né? A voz no contexto... A voz, o que a gente tem a dizer. E eu morei na casa da Violeta Parra no Chile, né? Eu até tenho um curso que eu dou chamado Diálogo Artístico de Violeta Parra, que é sobre isso. Porque é uma pessoa que intuitivamente, ela criava uma música, ela fazia uma tela em cima daquela música contando aquela história, aí ela fazia um bordado em cima daquela música, a coisa conversa. Que lindo, né? Sabe? Eu acho maravilhoso, não existe fronteira. A gente que coloca a fronteira. Esse projeto é maravilhoso da América Latina. A gente vai voltar aqui, nós vamos ter que conversar sobre isso. Com certeza. Bruna, queria te agradecer demais essa entrevista, é um bate-papo, né? Um musical ainda aí com o Léo. E me fala, deixa eu mostrar esse Mas seu, é claro. Pelo amor. Aqui está. Vamos ver se a gente consegue focar aqui. Essa tal Bossa Nova, Bruna Ramos da Fonte, com quase 70, 80 páginas a mais aqui de novas histórias, né? Com certeza. Então vocês podem adquirir, porque daqui a pouquinho vem uma outra edição. Pré-venda, logo mais chega para as pessoas a apresentação do Nelson Motta, prefácio do Paulo Coelho, Orelhas de Sidney Magal e Ivan Lins, está maravilhoso, tá? Muito lindo. bonito. Bruna, queria te agradecer demais esse bate-papo, maravilhoso. Olha, foi incrível te conhecer. Eu acho que as pessoas também te conhecendo, ouvindo, sabendo da sua história, principalmente a mulher, né? Ela sabe que ela pode ir muito, né? Atravessar, cruzar os seus limites, né? Porque muita gente fica ali quietinha naquele canto, não. Extrapole, né?
A mente está aí para Tenha gente medo. poder. Não tenha medo. Muito bom. Léo, Assaf, muito Obrigada. obrigado também a você. E é isso. Obrigada. E a gente volta em outra edição do nosso Jazz Masters Talks. Nosso muito obrigado e até a próxima.